Fala galera, bem-vindos a mais um Nerd Banger, onde a nerdice é pesada. Meu nome é Fábio, estamos aqui em mais um Nerdice Histórica com o professor João Zampier. E aí galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre 3 filmes, galerinha, 3 filmes que ganharam o Oscar de melhor filme, a categoria mais cobiçada da academia. Sim. E esses 3 filmes são filmes históricos, contextos históricos importantes na sua narrativa. E erros históricos. Não podia passar em branco esses filmes que são consagrados. A gente não vai, veja bem, não vamos falar mal dos filmes. Nós vai criticar. Criticar o seu, eu gosto desses 3 filmes pra caramba, mas eles são erros. Já que a gente está fazendo um quadro, né, relacionando o mundo nerd com história, A gente vai falar um pouquinho desses erros históricos, nesses filmes tão aclamados. Inclusive um deles eu acho que é um dos meus filmes preferidos de todos os tempos, que é O Coração Valente. que na época, né, quando saiu era em VHS. Em VHS era grandão, assim. Vinha dois VHS verde. Quem é da nossa época lembra disso. Você ia na locadora, era um tijolão assim. E eu sempre falava, mamãe, que filme é esse? É gigante. Aí você tava assistindo, você tinha que parar, tirar o VHS, pôr o outro. Colocar o outro. A galera de hoje nunca vai saber. Nunca vai saber, vocês nunca vão ter essa emoção. Coloca pra gente aqui, ó, aproveita esse teu momento de não lucidez e coloca pra gente aqui as nossas redes sociais. Somos Nerd Banger no Face e no Insta, tá ok, galerinha? Sigam a gente lá. E roda essa vinheta, seu lunático. Bom, o primeiro filme que a gente vai abordar aqui nessa lista, galerinha, de erros históricos é O Coração Valente. A gente vai falar em ordem cronológica de lançamento do filme, né? Não na ordem histórica, mas vai ficar mais ou menos quase, né? Se a gente considerar que o outro é o Gladiador, né, na época da Antiguidade, esse já tá na Idade Média, tem só um gap de uns 700 anos, mais ou menos. O que são 700 anos na fila do pão, né? É isso aí. Esse primeiro filme, Coração Valente, venceu o Oscar em 1995 de melhor filme, dirigido pelo Mel Gibson, o deus do Cartman. Sim. Pra quem curte South Park. Ele reza, né, pro Mel Gibson. Ele reza pro Mel Gibson todos os dias. Oh, my nipples, they hurt! Eu ia falar isso agora. Bom, Coração Valente, ele se passa na Escócia durante um período de revolução, na qual a Escócia queria se ver livre do domínio inglês, da Inglaterra, né? É um contexto aí de Idade Média, finalzinho do século XIII. Quem governava a Inglaterra era o Eduardo I. E o Eduardo I ele tinha uma característica durante seu reinado, que era expansionista. E nesse expansionismo ele conseguiu subjugar os escoceses. Ele conseguiu, por meio da atribuição de terras, títulos aos nobres escoceses, controlar politicamente a Escócia. E o filme se passa justamente nesse contexto onde William Wallace, juntamente com outros nobres, queriam afastar essa influência e controle inglês sobre a Escócia. William Wallace, que foi a figura central de toda essa revolução, toda essa polvorosa no povo escocês. Sim. E ele é o protagonista, interpretado por Mel Gibson em Coração Valente. Coração Valente, galera, eu acho que é um dos maiores clássicos do cinema hollywoodiano. É um filme bem longo, um filme bem produzido pra caramba. É uma fotografia excelente. Excelente, um filmaço, assim, a ambientação é História. muito boa. A história a narrativa dele é muito, não te cansa. O filme tem 3 horas de duração, mais até que 3 horas de duração, e o filme você vê assim numa sentada de Apesar de ser um filme longo, é um filme que te prende, né? Você gosta de assistir ele, você vai querer ver até o final. E ele tem umas cenas assim bem marcantes na história do cinema, inclusive uma que a gente vai falar. Que não foi bem daquele jeito. Não foi bem daquele jeito. Aqui a gente pode começar falando de um dos principais erros históricos do Coração Valente, é a própria origem do personagem principal, William Wallace, né? Sim, que ele é um símbolo na Escócia, né, até hoje. Na entrada do castelo de Edimburgo tem lá uma estátua do William Wallace. E no filme ele retrata, né, o William Wallace como tendo uma origem humilde, camponesa, né? E na história não foi bem assim. O William Wallace era uma pessoa que teve acesso à educação, afinal era só desse jeito que ele conseguiria pensar naquilo que ele fez, né, de se rebelar contra a Inglaterra, essa ideia de liberdade. Porque pensa, né, aquela sociedade fechada, estamental, a pessoa já nascia acreditando que ela deveria seguir aquilo lá,
morrer daquele jeito, se ferrar a vida inteira. Aí de repente surge alguém que falou, não é assim, tá errado. Ele só conseguiria quebrar isso daí tendo acesso à educação. E quem tinha acesso à educação em fins do século XIII eram pessoas mais abastadas naquela sociedade. Então ele tinha aí uma origem, não vou falar nobre, mas ele tinha aí algo próximo da nobreza, algum acesso que garantiu a ele o estudo, inclusive fora da Inglaterra, né? Se eu não estou enganado, ele estudou, teve acesso à educação na França, ele falava francês e tudo mais. Colocaram William Wallace como um homem do povo justamente para criar uma empatia já com o espectador, porque é necessário você fazer uma adaptação para um filme, você tem que levar em conta tudo que envolve uma narrativa, inclusive a empatia, a identificação de quem está assistindo a sua obra com os personagens dela. Então, alguém que luta pela liberdade, vindo do povo, ele já cria um elo entre o espectador, já cria aquela simpatia inicial. Sim. Inclusive da maneira que é abordada no filme, essa origem dele, né? Sim. É muito... E aí no filme mostra que ele foi investido como cavaleiro, né? Na verdade ele já tinha um título de nobreza, né? Então falam, a história do William Wallace diz que não é ali que ele se torna um nobre, mas ele já era antes, né? Então o filme quis trazer, né, igual você colocou, o William Wallace para perto do povo, né, que se rebelou, mas na verdade ele estava mais próximo da nobreza. Inclusive o filme mostra isso, a relação dele com os nobres escoceses. Ele nunca teria essa abertura, esse acesso, se ele não tivesse um título, se ele não fosse um igual. Agora o segundo ponto que eu considero um dos mais importantes dentro da história do filme e que não foi bem assim, na história é a traição que ele sofre do Robert the Bruce. Sim, que era o rei da Escócia. O rei da Escócia na época, the Bruce. Robert the Bruce, que é a outra estátua na entrada do castelo. Na entrada do castelo, uma tá do lado da outra. Exatamente, tem ali a entrada do castelo e dos dois lados você tem estátuas. Uma é o William Wallace e a outra é o Robert the Bruce. Se você for parar pra pensar, pô, Robert the Bruce traiu o William Wallace, tá os dois ali símbolos, né, nacionais, figuras importantes, né, na Escócia. Não, na verdade não foi bem assim que aconteceu. Robert the Bruce não teria traído William Wallace como mostra no filme, né? Falam que na batalha ele estava ali fazendo a guarda do rei. O rei sim usava a guarda composta por nobres cavaleiros, mas Robert the Bruce não era um deles que estava ali, né? E Robert the Bruce tinha interesse na rebelião que o William Wallace estava conduzindo, porque isso aumentaria a importância e o poder dele. Sim. Então, se a gente for parar para pensar em termos práticos, não faria muito sentido. Em termos narrativos, fez porque deu mais uma vez ajuda, porque você carrega na tensão. E você carrega na tensão e você gera um antagonismo necessário em um personagem. Você dá uma romantizada, né? Dá uma romantizada em toda a história. E agora, falando do terceiro erro, que eu já comentei anteriormente aqui no vídeo, é aquela cena clássica da execução do William Wallace. Esse grito que ele dá de freedom. O último suspiro O dele. último suspiro dele, ele grita freedom, freedom, liberdade, liberdade. Isso inspirou inclusive aquela música do Iron Maiden, The Clansman. Sim. Que o refrão é freedom! Inclusive na capa do single dessa música, o Ed tá com maquiagem de guerra dos escoceses e vestido como um Clansman, como um homem do clã. Que inclusive foi outra moda que o filme lançou, né? Essa maquiagem. Vale lembrar que, aproveitando o gancho, que os escoceses não pintavam, né, o rosto como mostra no filme antes das batalhas. Ficou legal, porque deu essa ideia de guerreiros pintados para a guerra e tudo mais. Deu um ar diferente, mas eles não faziam isso, tá bem? Isso daí era uma prática que os galeses, muito antes dos escoceses, faziam. A gente pode colocar isso no contexto da ocupação romana da ilha da Grã-Bretanha. Então ali era uma prática, mas tempos depois isso se perdeu. E o filme trouxe isso e ficou legal. Ficou legal. Bacana. Visualmente você cria uma identidade pros mocinhos, né? Sim. Você tem que ter uma identidade visual pra separar quem são os mocinhos e quem são os bandidos. Sim. Os ilícitos. E voltando na questão da execução do William Wallace, ele sofreu o que a gente chama de martírio. Né? Ele foi martirizado antes de ser executado. Então ele foi estripado e uma vez, né, que ele foi decapitado, onde ele realmente morre, que ele foi executado, o corpo dele foi esquartejado, as partes do corpo foram
espalhadas para que servisse de exemplo às pessoas que não se revoltassem mais contra o domínio britânico. Sim, mais ou menos o que aconteceu com uma figura histórica aqui no nosso Brasil, né? Vocês veem que era uma No tal de prática. 21 de abril, né? Assim, Então. a gente tem, não é só um feriado, né? Exatamente. O Tiradentes passou pela mesma coisa, né? O Tiradentes foi enforcado e depois o corpo foi esquartejado. Partes do corpo foram distribuídas, né? A cabeça, por exemplo, ficou ali em Ouro Preto. Sim. Inclusive tem um monumento, né? Onde teria ficado a estátua com a cabeça dele. Era uma prática recorrente, né, nos países europeus esse tipo de execução. Pessoas subversivas que se levantavam contra a ordem vigente, elas eram então executadas para que servisse de exemplo. A própria execução já era esse caminho, e uma vez executadas, partes do corpo eram então espalhadas para que aquilo servisse de exemplo. Essa pessoa se revoltou contra, no caso William Wallace na Inglaterra. Não faça isso, senão você vai parar aqui. É aquela máxima, né? O medo é uma das ferramentas mais importantes do controle. Exatamente. Então, Maquiavel já dizia isso. é Melhor ser temido do que amado. Então, melhor ser temido do que amado. Grande Maquiavel. é isso aí. Os reis ingleses já fazendo escola antes do Maquiavel escrever isso. Aquela cena é muito icônica, mas infelizmente não aconteceu. Não aconteceu. O segundo filme que a gente vai falar também é um dos maiores épicos da história do cinema hollywoodiano, que é o Gladiador, de 2000, que ganhou o Oscar de melhor filme e deu o Oscar de melhor ator para Russell Crowe, o homem da voz de buzina de caminhão, para quem assistiu Os Miseráveis. Particularmente não gosto de musical. E ainda com ele ainda. Ele não é um bom cantor. Ele é um ótimo ator, mas fica só atuando. E a história é muito boa também, né? Mas Esse filme é excelente também, em quesitos artísticos ele é impecável. O Ridley Scott é um excelente a diretor. ambientação ficou muito legal. Ambientação, figurino, coreografia de luta, Contexto histórico. contexto histórico, a narrativa também é muito boa. É um outro filmaço, assim. Esse é mais tela quente, não é mais tão sessão da tarde. Esse é mais. Não é pra todo mundo. Mas é um filme obrigatório, eu acho que na filmografia mental de todo mundo que curte cinema. Sim, e ele se passa, né, em um período da história, na história romana, onde era comum, né, a prática de lutas nas famosas arenas, né, uma delas, a mais famosa de todas é o Coliseu, que ainda está lá em Roma, e ele conta a história, né, de um gladiador, essa figura que era levada à arena para lutar e entreter as A pessoas. população, aquela velha política que o Império Romano Sim. aplicou e que funciona até hoje. Pois é, A só muda que a gente não vê ninguém se matando mais nas arenas. É a política do pão e circo. Hoje eles correm atrás da bola. Hoje eles correm atrás da bola. E segundo Galvão Bueno, no UFC são os gladiadores do século XX. Isso aqui ninguém sai morto. A única época da história que um like salvava a vida. Salvar a vida. Esse era o comando, né, na época do Império, depois que a luta terminava e um gladiador subjugava o outro. E aí então o imperador ele via a aclamação do povo, né? Se o povo quisesse a execução, eles gritavam, pediam pela morte, ou se eles queriam que a vida daquele gladiador que já estava ali muito ferido fosse poupada. Tudo dependia da demonstração que aquele gladiador. Sim. Ele pode ter sido derrotado, mas se ele lutou bem, Muito bem. pra caramba. E era a assim. população quem decidia, então o imperador deixava a sua mão nessa posição. E aí, conforme ele ia fazendo assim, ele ia sentindo, né, os gritos da plateia, ou então ele ia fazendo assim também, sentindo. Então, se ele fizesse assim, o cara estava salvo. Ou se ele fizesse assim, já era. O que a gente pode começar como um erro importantíssimo assim no filme é o próprio protagonista, o Maximus. O Maximus, ele como personagem, assim, como personagem histórico mesmo, ele nunca existiu. Sim. Ele é mais ou menos uma amálgama de vários personagens históricos. Uma compilação de vários feitos e personagens. Aquela figura não existiu. Outras figuras que aparecem ali, como o Imperador Commodus, existiram, mas o Maximus, enquanto personagem histórico, não. Ele é mais como você falou, uma amálgama, uma compilação de feitos de outras pessoas em períodos diferentes. Mais ou menos também, como eu sempre vou falar desse cara aqui, o Ragnar Lothbrok. Que também não existiu. Na verdade, em relação aos vikings é mais complicado a gente É mais falar. complicado a gente bater o martelo e falar esse existiu, esse não existiu. No meu coração ele existiu, cara. Porque eu amo o Ragnar Lothbrok. Mas, historicamente, a gente não pode comprovar, bater o martelo Exato. e falar esse cara existiu. Outra
erro histórico assim é na abordagem do Cômodos, o nosso querido Joaquin Phoenix, nosso querido Arthur Fleck, o Coringa. O Imperador Cômodos, ele sim lutava com gladiadores na arena, só que eram lutas, já imaginem vocês, né? O Imperador lutando com o gladiador. Qual é a chance desse gladiador matar o Imperador? 0. Você já deixava tudo preparado já, né? Vamos deixar o cara meio chapado. Ou então vamos dar pra ele uma espada cega. Vamos sabotar esse trem de alguma maneira, né? Por isso que o Cômodos acredita a ele próprio mais de 600 vitórias na arena, né? Ou seja, ele matou mais de 600 pessoas. Fora o prazer que ele tinha também em assassinar animais exóticos na arena, leões, elefantes e por aí vai. Então, ele era, vamos colocar assim, a atração principal. Sim. Né? Então ele gostava de assassinar pessoas e animais na arena para poder se mostrar. Isso tudo fazia parte da figura do Cômodos, uma pessoa que cultuava o corpo, o porte atlético. Dizia então que ele era uma pessoa muito bem apessoada e tudo mais, então ele gostava de se mostrar, ainda mais sendo imperador. E o último erro histórico para falar do gladiador, dos importantes assim, existem mais erros do que a gente está falando. A gente selecionou aqui os que achamos mais primordiais, mais essenciais e que realmente vão contra a história real do que aconteceu. Algumas incongruências, alguns anacronismos assim, a gente não tá. Sim. Vocês podem procurar assim outros. Vocês vão achar muito mais erros do que esses, né? Então não são os únicos. Não são os únicos, mas os mais essenciais. No caso agora o último que a gente pode comentar do gladiador é a morte do Cômodos. A morte dele no filme é aquela resolução do arco do Maximus. Ele mesmo ferido, mesmo envenenado ali, mesmo a ponto de morrer, ele consegue matar o Cômodos na arena. E a morte do Cômodos, na verdade, não foi dessa maneira. Exato. O Cômodos, ele não morre na arena, que nem a gente falou, era muito difícil, né? A probabilidade disso acontecer era praticamente 0. Então não aconteceu. O Cômodos ele é assassinado por conta de intrigas políticas durante o período do Império Romano. Vale aqui destacar que o Império Romano, em termos políticos, ele foi bastante conturbado e esse foi um dos pontos que levou ao fim, né, do Império Romano. Essas disputas políticas, tem inclusive um período da história romana que a gente chama de anarquia militar, que é quando os próprios comandantes da guarda pretoriana, que eram a guarda do imperador, assassinavam o imperador para assumir o lugar dele. E esse cara ali ficava pouco tempo até que o próximo comandante fizesse a mesma coisa. Você pega aí um período de 10 anos, onde você teve 30 imperadores diferentes no contexto do Império Romano. Então, essa anarquia militar, onde chefes militares assassinavam o imperador para assumir o trono, foi um dos pontos que levaram à instabilidade e queda de Roma. Cômodos não está inserido nesse contexto especificamente, mas ele foi vítima desses complôs de líderes militares, de disputas de poder que assassinaram ele para que tomasse então o posto do imperador também. E o último filme que a gente vai falar aqui, o vencedor do Oscar de 2012, ou 13, agora me pegou. Coloca aí, editor, na hora da edição. Aqui ó, 12 ou 13, tá bom? Não faz essa cara não, seu chapado. Um thriller bem emocionante, eu gosto muito desse filme. Argo, dirigido pelo grande Ben Affleck, que agora é novamente Bruce Wayne. Não era mais Bruce Wayne, agora Bruce Wayne, não sei o que está acontecendo. Na verdade eu sei sim. Não é a hora que fala. Não é a hora que fala. Dentro do contexto histórico em que se passa o filme, inclusive o nome do filme Argo, ele é o nome de um suposto filme que eles iriam gravar no Irã, que é onde se passa a maior parte das cenas. Mas na verdade a gravação desse filme era todo um uma falácia. Ele não era de verdade, o filme não era real, ele era apenas ali uma máscara para que eles pudessem entrar no Irã e resgatar os funcionários da embaixada. Afinal, no Irã a gente tem ali a Revolução Iraniana acontecendo. 1980, né? Contexto da década de 1980. O Ayatollah Khomeini havia assumido o poder no país com um discurso anti-Ocidente e anti-Estados Unidos. Né? Então, os símbolos dos países ocidentais, que seriam as embaixadas, começam a ser alvos de ataques de manifestantes, todos pró-revolução, então contra, né, o Ocidente também. E aí, o que acontece? Eles enviam uma suposta equipe de filmagem para o Irã, onde eles gravariam um filme de nome Argo, por isso que o nome desse filme também é Argo,
para ali tentar resgatar, junto com a equipe do filme, né, esses funcionários da embaixada. Acontece que o jeito que o filme retrata, claro, é uma produção americana, ele dá uma importância um pouquinho exacerbada para os Estados Unidos nessa operação, né? Especificamente para a CIA, né? Especificamente para a CIA. A gente tem como protagonista o Tony Mendes, que é interpretado pelo Ben Affleck, o próprio diretor do filme, e é mostrado ele sendo praticamente o pivô, o cabeça por trás de toda a operação Argo de resgate desses americanos, esses civis. Quando na realidade a gente tem uma participação um pouco maior do que é mostrado no filme dos canadenses. Da embaixada canadense. O filme ele enaltece demais a CIA e os americanos e ele negligencia bastante o Canadá, os canadenses, a embaixada canadense. Eles colocam o Canadá e a participação deles em tudo isso em segundo plano, como se fosse adjacente a tudo que aconteceu, e não foi. A atuação da embaixada, do embaixador canadense nessa questão toda, ela foi primordial, ela foi muito mais importante do que a atuação da CIA. Sim. Então, na verdade, historicamente falando, aconteceu o inverso do que o filme mostra. E por isso o filme foi bastante criticado, inclusive. Sim, tiveram críticas ferrenhas ao filme, apesar dele ter sido aclamado pela crítica de cinema. Surpreendentemente ganhou o melhor filme, né? Na época eu estava assistindo o Oscar, eu não esperava isso, mesmo porque o Ben Affleck não foi indicado nem a melhor diretor. E normalmente essas duas coisas andam juntas, o melhor diretor e o melhor filme. Que faz sentido, né? Sim, porque se você tem o melhor diretor, ele dirigiu o melhor filme, porque o diretor é responsável pelo filme inteiro. Sim. Se a gente Mas aí a gente pode entrar com uma questão política também, né? Essa rivalidade envolvendo Estados Unidos e Irã, que surge nesse contexto da Revolução Iraniana. E ainda hoje é muito presente. Muito presente. Assim como outros filmes que não ganharam, mas receberam a indicação de melhor filme, como Sniper Americano, que são filmes para promover os ex-soldados, ex-combatentes, enfim, é uma questão mais de reconhecimento de quem participou daqueles eventos do que a qualidade do filme em si. Um reconhecimento assim meio torto, né? Porque se você parar pra pensar, se você andar lá nos Estados Unidos, você pega muito ex-veteranos, ex-combatentes vivendo na rua da amargura, né? Sim. Totalmente relegados. Problemas psiquiátricos, inclusive, isso prejudica a questão trabalhista, não conseguem emprego, então acaba ficando dificuldade econômica, enfim, né? Uma questão complicada para um país que está sempre se envolvendo, né, em conflitos em outros países. É isso aí então, galera, esse foi mais um Nerdice Histórica aqui novamente com o professor João Zampier. Valeu, galera! Dessa vez abordamos esses 3 filmes assim, que são 3 ótimos filmes. Se você não assistiu algum deles, para tudo e vai assistir, porque vale a pena, são 3 ótimos filmes, mas eles têm as suas ressalvas históricas que são compreensíveis. Já se inscreve nesse canal, meu querido amigo. Se você viu até aqui, você já está inscrito nesse canal. Eu tenho certeza disso. Senão, o que você está esperando, meu jovem? Um beijo? Então, clica nesse inscrever aí embaixo, chuchu. E já curte esse vídeo aqui, ó. Já dá esse joinha muito maroto aqui. Ô, editor, as redes sociais, por favor. A gente se vê então no próximo vídeo do canal e o João vai voltar aqui sempre para mais nerdices históricas. É isso aí. Semana que vem estamos aí de novo, vamos falar sobre mais um Nerdice Histórica. Não vou dar spoiler para vocês vão ter que acompanhar para saber qual é o vídeo. Então é isso, galera. Um abraço, forte abraço, amplexus e valeu!